Bom dia a todos. Houve duas coisas que eu retive das duas apresentações anteriores. Uma foi que eu vou ter que fazer o teste da próstata. Obrigado. Relembro-me até janeiro, está bem? Mando uma mensagem. Já fizeste? Dessa apresentação, eu fiquei impressionado, sobretudo, com a importância do conhecimento, da observação, da vigilância e da correção. E então, hoje, nesta apresentação que eu vou fazer, acho que vai estar também nessa linha de pensamento. E a outra apresentação do Presidente da Câmara fez-me lembrar que eu vivi 12 anos num país de democracia direta. Portanto, é o único país do mundo em que, quando se quer decidir uma estrada, se a estrada vai passar à frente da nossa rua ou não, ou da nossa casa, há um referendo. Um referendo local, de freguesia, depende depois do tema que for. E como eu era bastante jovem quando vivi na Suíça, ahm, isto marcou-me. E marcou-me muito as palavras do Presidente da Câmara, porque me fez lembrar nesse tempo em que de facto as decisões eram feitas assim. E eu acredito que aqui no Porto Santo há essa possibilidade. Nós não temos um regime jurídico e político que permita fazer este tipo de decisões, mas sabemos que nesta comunidade, que é uma comunidade em que eu imagino que seja possível, porque toda a gente deve conhecê-lo na rua, não é? Eu imagino que ao passear aqui na rua de Porto Santo toda a gente o conhece. Desculpa. E tem este. Engasgado. E essa proximidade eu acho que é um benefício enorme. E então também é sobre isso que eu vou falar nesta apresentação. Então fico muito contente de ter estes dois pontos de contacto. E começo agora com a apresentação. Bom, primeiro que tudo, onde é que fica esta praia? Eu preciso de participação, não se esqueçam. Alguém quer arriscar? Mais. Isto é Porto Santo, é verdade. É Porto Santo, mas eu não sei porque é que a imagem está sempre a desaparecer. Tendo vivido 12 anos num país frio, em que de volta e meia a pessoa precisa de sair e dizer eu quero praia, eu quero sol, eu quero outra coisa, eu devo-vos dizer que é irrelevante onde fica essa praia, que é irrelevante quantos prémios essa praia recebeu, que é irrelevante muita coisa sobre essa praia. É preciso só ser praia, ter sol, eu poder chegar o mais rápido possível e voltar o mais rápido possível, porque eu tenho poucos dias, estou desesperado, preciso do lugar no avião, preciso do lugar no hotel e preciso que isto tudo seja a um preço que eu estou disponível a pagar. Que no caso a Suíça até é um preço alto. Mas tudo isto precisa de rimar. Se me disserem, esta praia é muito bonita, ganhou imensos prémios, mas fica ali atrás do sol posto, depois tens que ir apanhar um avião, mas depois se calhar há mau tempo e se calhar o avião não apanha e depois se calhar chegas lá e tem mau... Já não vou. Ok? Então, o que eu digo é importante a praia, é importante terem recebido um prémio por essa praia, mas é sobretudo importante perceberem a relatividade desse prémio para os mercados que ambicionam chegar. E é sobre isso que eu estou a falar. Eu não estou a querer denegrir a praia, ok? Eu estou só a querer que pensem nesse prémio como algo que é como aquele restaurante que a gente quer ir e a gente não sabe muito bem, e de repente viu na Google, mas está aqui a dizer que tem 4.9, não é? E de repente isso quase que assegura a nossa decisão. Mas a nossa decisão até já está quase feita anteriormente por outros motivos. Nós só queremos estar um bocadinho mais seguros de que aquela foi a boa decisão. Então, voltando agora aqui à apresentação e aos números. Nós ouvimos muitos números e muita metodologia científica e eu não quero escapar a essa metodologia. E gostava muito que me ajudassem a perceber
O que é que se passou neste gráfico? Eu agradeço imenso à DREM, à Direção Regional de Estatísticas da Madeira, que me deu estes valores em relação aos passageiros marítimos e aéreos ao longo dos últimos 40 anos, aproximadamente, no Porto Santo. E o que eu vejo aqui é que houve um desenvolvimento brutal e um crescimento brutal dos passageiros marítimos, mas que em termos do aéreo, há aqui não sei, alguém tem aqui alguma. Quer dar assim alguma intervenção? Alguma explicação? Quando 2000 foi há 14 mil dólares. Eu peço só que guardassem este slide, que não sei se há aqui alguma maneira de não escapar. Eu noto sobretudo aqui que durante algum tempo, não é, o aéreo até foi superior ao marítimo, depois andaram ali quase taco a taco e de repente há digamos, uma divergência muito grande. Transporte aéreo, preço da viagem, o suficiente de mobilidade que, entretanto, eu tive, no período de inverno, a partir de outubro, o facto das juntas de freguesia trazerem muitos dos seus idosos cá ao Porto Santo, as universidades séniores, visitas de estudo, tudo isso contribui para que esse aumento se verificasse de forma galopante quando comparado com o transporte aéreo. E até Sim, e as obras têm sido feitas. reparem, quando alguém vai aqui apreciar o transporte aéreo para a ilha e vê isto, diz assim: há aqui qualquer coisa que não está a correr bem. Transporte aéreo todo. Movimento aéreo, não sabemos aqui, até pode ser jato privado, está tudo aqui incluído, ok? Bom, eu fui investigar um pouquinho mais. Diga? Não. Isto é transporte aéreo chegado a Porto Santo, independentemente passageiros aéreos chegados a Porto Santo, independentemente de onde venham, como se é jato privado, se é companhia, é irrelevante. Muitas vezes que nós teremos a ligação de existir. Além disso, depois, como já foi falado, a questão do inverno também, que o inverno está a pode ser de uma forma que depois vai anular para que eles tratem exatamente isso. Muito bem, então quando foram aqui notadas aqui alguns pontos que eu acho muito importantes, que é o preço, que é o facto de não haver ligações aéreas, e eu fiz aqui uma análise, nessa análise histórica, e lembrei-me de ver o que é que voos regulares, atenção, estamos a falar de voos regulares, os charters não contam para esta estatística, para a estatística contam, para este quadro não contam, porque os charters não são vendáveis em sistema, não é? Portanto, os charters a pessoa tem que comprar com o hotel, com o pacote todo. Portanto, estão ali em termos de passageiros, de números de passageiros, não estão aqui neste quadro. Quando eu olho para as ligações que existiam em 1981, a partir de Porto Santo, vejo que existia, lembro-me desse voo, que é um Lisboa-Caracas via Porto Santo, e era via Porto Santo, não se podia aterrar com o 707 no Funchal, e portanto os passageiros do Funchal vinham até aqui apanhar este avião. Existiam 38 frequências semanais com o Twin Otter da LAR para o Funchal, e existia uma frequência semanal para Lisboa. Em 2001, tínhamos 55 frequências semanais para Funchal. Estamos a falar sempre de aviões com menor capacidade do que este que existe agora. O ATR-72 transporta 70 passageiros, portanto estamos aqui a falar, obviamente, de mais frequências, mas avião mais pequeno. E depois estávamos limitados só a Lisboa, com 2 frequências semanais. E depois temos agora este ano, não é? Com o Funchal com 14 frequências, já está aí os tais 2 voos diários, Lisboa com 2 frequências,
enfim, estou a dar, obviamente, os dados do verão, com os voos regulares, e o Porto com 2 frequências também. Uh, mas isto, quando ninguém me soube dizer em 1980 quantas camas hoteleiras existiam no Porto Santo, portanto, ali não sei, não havia, não é? Mas olha, na Direção Regional de Estatísticas não tinham esse dado. E, portanto, mas em 2001 para 2022, eu vejo que houve um crescimento brutal do número de camas. E isto, para quem é uma companhia aérea, isto conta, não é? Porque a companhia aérea, quando pensa em passageiros, pensa, mas espera lá, eu vou transportar passageiros, eles vão lá ficar onde? Não é? Portanto, isto é preciso haver aqui uma dinâmica sem a qual a companhia aérea não se está a ver a investir em algo para onde um beco sem saída, vamos dizer assim. Então, achei isto para mim foi importante só para tentar entender um pouquinho onde é que eu estou, não é? E qual é que é o estado de situação para poder agora avançar com já um facto antes de avançar com as sugestões, que é isto é uma ilha. Ainda por cima, uma ilha paradisíaca. É uma ilha que até na pandemia provou ser uma ilha muito melhor do que as outras, porque estava-se melhor aqui do que em qualquer lado. Porque é uma ilha de sol, praia, não é? Há ilhas lá perto da Escócia que também são paradisíacas, mas ninguém se atreve a ir porque sabe o frio que é, não é? Portanto, esta ilha tem inclusivamente o spa, eu já experimentei, a talassoterapia do Vila Baleira foi fantástica, é uma experiência fantástica. As atividades que tem aqui também, das Moto 4, dos cavalos, enfim, há aqui uma série de coisas que se pode fazer e que, portanto, para quem procura esse tipo de destino, isto é um destino ideal. E ainda por cima, é uma ilha, portanto, eu preciso do avião para chegar lá. Então, isto tem tudo para dar certo em termos de acessibilidade aérea. Tenho camas hoteleiras, tenho uma ilha paradisíaca, tenho um aeroporto que funciona, que também é importante. Portanto, tem aqui um conjunto de situações que, à partida, me dizem: bom, isto vai funcionar. Então, como é que eu vejo algumas sugestões para o futuro e que gostaria de deixar aqui? Para já, uma coisa que é muito importante, que é quando nós estamos a falar dos grandes eixos, dos grandes mercados emissores, e até se virmos, vamos agora focar-nos no mercado nacional, Lisboa e Porto, Porto Santo é apenas mais um destino e tem que ter consciência disso. Não é? Quando a pessoa chega ao aeroporto de Lisboa, ou seja, quando tem que ir ao aeroporto de Lisboa para apanhar algum avião, ela tem uma opção infindável de destinos parecidos. E aquilo vai ligar àquela minha primeira fotografia, é uma praia. Muitas vezes as pessoas só querem uma praia. Não estão à procura da especificidade. Como às vezes nós estamos cheios de fome, só queremos um restaurante. Não é? Já vos aconteceu isso certamente, não é? Só queremos um restaurante. Nós só queremos uma praia. Depois o resto, nós arranjamos. E, portanto, esta concorrência que Porto Santo tem é a realidade. Quando chega, quando há um voo à saída de Lisboa ou de Porto, a batalha não está ganha. A batalha só começa aí. A partir daí é que começamos agora sim. Estamos na mesma liga, vamos agora aqui cada um dar as suas cartas. É importante termos consciência que muitos desses destinos que fazem concorrência a Porto Santo têm mais opções de voo, melhor opções de preço, porque provavelmente têm mais companhias aéreas, têm uma flexibilidade maior, e isto é importante ter na equação para também conseguirmos gerir as nossas expectativas. Então, quando nós imaginamos o continente, e se este é o continente, não é, que nós queremos almejar em termos de mercado emissor, temos de ter consciência que no continente não existe só Lisboa e Porto. E é uma benção não existir só Lisboa e Porto. E estávamos a falar ainda aqui há pouco de uma operação charter que houve por aqui, de Cascais, durante a pandemia, com a Seven Air. E isso foi uma ideia, não só foi uma ideia fora da caixa, como foi uma ideia que vai nesta orientação. A Seven Air, por acaso, essa companhia, é a companhia que no continente liga Bragança a Portimão. Ok? Portanto, Portimão não está ali, mas liga. O voo faz Bragança, Vila Real, Vila Real, Viseu, Viseu, Cascais,
Cascais-Portimão. Esta é a rota, a única rota transversal que nós temos ligando o interior do país. Ora, eu pus ali duas imagens simples de Bragança no inverno e de Serra da Estrela, Viseu, também no inverno. Qual é que vocês acham que é a apetência dessas pessoas e o grau de exigência de dizerem, olha, vão um fim de semana para o Porto Santo, saiam desses -5, desses 0, venham aqui para uma ilha, tranquilo, se calhar até nem vai estar sol, nós não sabemos aqui no Porto Santo às vezes, não é? Mas só o facto de ter 20 graus, só o facto de ter 25 graus, só o facto de haver, se calhar, a possibilidade, a pessoa até vai entrar na água do mar, mesmo que esteja fria, só para dizer, não, é fevereiro e eu entrei no mar. Então, este pensamento fora da caixa, e sobretudo num país que está tão centralizado em Lisboa e às vezes também no Porto, que há um benefício claro de um destino como este de se colocar. Isto porquê? Porque reparem, a pessoa de Bragança ou de Viseu ou de Vila Real, se quiser naquele momento em janeiro, fevereiro ou março ter uma pausa de inverno, ela vai ter que ir ao aeroporto do Porto. Mas quando ela chega ao aeroporto do Porto, quando ela faz aquelas 2 horas, para já não vai fazer para um fim de semana, certo? Ninguém vai fazer Bragança, Porto, para apanhar um avião, para passar de sexta a domingo. Não vai. Porque entanto já tem que voltar quase quando há mais tempo de transporte do que o tempo de lazer, não é? E depois, quando chega ao Porto, aí já está em concorrência com toda a gente. Já pode escolher as Canárias, já pode escolher Cancún, já pode escolher Punta Cana, já pode escolher tudo. Não é? Portanto, nós queremos é atrair essa pessoa na origem. E se a única opção que eu tiver de Bragança for Porto Santo, eu vou de certeza a Porto Santo. São aviões de 70 lugares que podem fazer isso. Não é preciso grande, não é? 70 lugares não me parece muito difícil de encher aqui no Porto Santo tão pouco. Portanto, isto é só uma ideia para nós sairmos um bocadinho do eixo, não é? Saímos do eixo principal. Sobre estes voos da EasyJet, eu vou amanhã apanhar um voo e que é importante. Nós temos neste momento uma ligação de inverno para Lisboa, é muito importante. Neste site, o que eu gostava de alertar é que não é tudo ter a ligação. Uma ligação aérea tem de ser pensada e estudada não só na sua existência, como na sua utilidade. Eu vou embarcar amanhã no Lisboa-Porto Santo, Porto Santo-Lisboa, às 9 da manhã, num domingo. Eu não quero ir às 9 da manhã num domingo para Lisboa. Eu quero ir às 9 da noite para Lisboa. E eu acredito também que o Porto Santense que foi a Lisboa, e se calhar não foi a Lisboa, se calhar a tia dele mora em Coimbra, e que tem o voo domingo amanhã também, mas às 6h15 da manhã de Lisboa, ele também não quer sair de Lisboa às 6h15 da manhã. Porque a tia dele mora em Coimbra e ele não sabe como é que há de chegar a Lisboa para apanhar esse avião. Portanto, o horário é tudo. E, mais uma vez, nós estamos aqui em concorrência com... Para mim é igual, a sério. Eu, se tiver necessidade de sol, é igual ir para Agadir, para Fuerteventura ou Tenerife. É perfeitamente igual. E eu posso escolher Porto Santo, até posso ter uma simpatia por Porto Santo, até poderia ser a minha preferência ir para Porto Santo, mas se é isto que me oferecem, eu não vou. Porque eu não quero ter que pagar uma noite de hotel para sair no domingo às 9 da manhã. E eu, enfim, o horário das quartas-feiras até está relativamente bem feito. Eu não teria posto uma quarta-feira, teria colocado numa quinta-feira. Porque em termos de duas frequências, o normal neste tipo de destinos seria quinta-feira para domingo, que é o fim de semana prolongado. A quarta-feira já é um bocadinho... já são... Né? É um bocadinho mais. Mas... E porquê que é que isto me preocupa? Porque eu sei que ao mesmo tempo está aqui uma série de pessoas no continente, ou seja, onde for a ver, estão a ver, não funcionou. Eu já tinha dito. E este já tinha dito, até é verdade, mas é verdade parcial. Não, aquilo podia ter funcionado com outro avião, o A321 não é um avião adequado para aqui, para o inverno. Portanto, é um avião com 235 lugares. Eu quero, de facto, ver amanhã quantos aviões eu vou lá estar, para ver quantas pessoas é que saem do avião e quantas pessoas é que
entram comigo no avião. E é preciso muito esta cooperação vossa toda com o José Lopes, o diretor da EasyJet para Portugal. Tem uma influência limitada, mas convidem-no para vir cá, com o próprio aeroporto, para tentarem acompanhar observarem esta evolução e, de alguma forma, pelo menos estarem ata. Não, nós avisámos, isto não é um bom horário. Nós queremos o sucesso desta operação, também nós queremos, nós aqui nesta comunidade, nesta economia, precisamos desta, não só para vocês próprios, quando querem ir para Lisboa, terem uma maneira rápida de chegar, mas sobretudo para que isto seja um sucesso económico e para que outras companhias que estejam a ver dizem assim, não, mas afinal aquilo funciona, eu também quero. Porque é isto é isto depois a alavancagem é esta. Portanto, aqui é muito importante quando negociam, quando falam com companhias aéreas, não só estarem interessados na ligação aérea, mas que ligação aérea. Este que pode fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso. E o que envolve frequência, horário, avião. Vou-vos dar aqui exemplos de outras formas de trabalhar estes assuntos. As Astúrias. Portanto, Oviedo, o aeroporto de Oviedo, um nome impronunciável e pouco atrativo, portanto, optaram por dizer aeroporto de Astúrias, que até dá assim uma certa... dá vontade de ir, mas é um aeroporto que não tinha ligações nenhumas a destinos internacionais. E, portanto, lançaram um concurso público, 2 vezes ficou deserto. Não tenham medo. Às vezes a pessoa faz concursos públicos e eles ficam desertos. Temos que voltar a ler o livro, a reformular, perceber com o agente económico o que é que não correu bem. As Astúrias fizeram à terceira foi de vez, não é, que costuma-se dizer, e conseguiram com 9 milhões e 600 euros distribuídos ao longo de 4 anos, que 3 companhias, dividiam em 3 lotes, que 3 companhias aceitassem essas rotas. Só para vos dar um exemplo, a rota de Lisboa está determinada para ser 2 frequências semanais, às sextas e aos domingos, à noite. Eles sabem porquê. Eles sabem exatamente porquê. Portanto, eles querem o sucesso dessa rota. Se essa rota for às terças e às quartas, 2 dias seguidos, ela não vai ter sucesso. Portanto, é importante que esta parte não seja negligenciada. E acho que é uma forma interessante de, às vezes diz, ainda ontem estava no Funchal e alguém estava a dizer, pois, o ideal até poderia ser termos uma companhia própria. Não é a forma ideal. É a forma ideal de ficarem pobres, miseráveis, porque as companhias aéreas normalmente lidam a isso. Richard Branson diz, a melhor forma de se tornar milionário, sabem qual é que é a melhor forma de se tornar milionário? Começar bilionário e investir numa companhia aérea. E depois é-se bilionário. Portanto, não queremos isso. O que queremos é... Há companhias aéreas virtuais. Portanto, tem até um nome. Por exemplo, na Alemanha existe a Lübeck Air. Em Berna existe a Flybear. Em Andorra existe a Andorra Airlines. Essas companhias elas usam simplesmente um avião durante uns dias e fazem as ligações que precisam. Aqui não muito longe houve os hoteleiros de Tenerife que também fizeram uma companhia aérea que não correu bem, que era a Latitude, depois aquilo mudou, enfim, várias vezes o nome, mas é só para terem noção que há aqui alternativas, possibilidades que não implicam haver uma companhia nacional de bandeira de Porto Santo. Não é preciso. O problema da concorrência. Portanto, eu mencionei e volto a mencionar aqui com exemplos claros. Temos a concorrência ao lado. Pode ter até, não só concorrência, pode ser também um amigo, não é? O facto de haver tantos turistas na Madeira é quase que estão ali, vamos lá puxá-los, não é? Vamos lá pescá-los quase. Vamos tirá-los de lá um dia ou 2 para virem aqui para Porto Santo. Isto é um benefício ao mesmo tempo, é um concorrente, mas é um concorrente que se pode transformar claramente num cúmplice. Agora, quando as pessoas estão em Lisboa e veem 599 a semana no Cabo Verde ou nas Ilhas Canárias, quer dizer, ainda por cima os acessos facilitados, há aqui esta concorrência que nós temos de ter muito conscientes da sua existência. Por fim, em termos de estratégia,
eu não sei se sabem, mas a Porto Santo foi capa do Expresso. Por causa da deschanelinização. E foi do estilo assim, eu vou-vos dizer como é que nós estávamos lá no Continente a falar, epá, falta água, não sei o quê. Chegou Porto Santo, bem, nós aqui já fazemos há 40 anos a desalinização, tipo, hello, mas isto é a vossa oportunidade. Vocês têm algo que mais ninguém tem. Estávamos lá há pouco do conhecimento, da observação, da vigilância, de corrigir. Está tudo aqui. Outra coisa que eu acho que e chocou-me bastante, ontem estava a vir no barco e estava uma senhora a vir a camada. Acho que algumas das pessoas que ficaram no barco atrás comigo viram isso. E gostou-me imenso, porque era uma senhora velhota que deve ter vindo do hospital. Imaginei já a senhora velhota a fazer o hospital do Funchal para o Porto, do Porto para entrar no barco, do barco sair, a maca, vai para casa, não sei para onde é que a senhora ia, mas quer dizer, vou-vos só dar uma ideia de que nós estamos a falar neste momento de táxis aéreos tipo Uber. Ok? Isto não é uma ideia de agora, isto daqui a 10 anos. Não, isto é tipo 2 anos. Em 2 anos nós vamos ter, e claro que não vamos ter um táxi Uber para Nova York. Não vai ser a primeira. Saiu o primeiro protótipo, vai para Nova York. Não, vai ser para distâncias curtas. Imaginem isto, e vai ser preciso regulação. Vocês lembram-se o que é que foi o Uber lá no continente? Não é? Os taxistas e várias iniciativas de regular aquele setor, várias conferências de regulação daquele setor. Como é que a gente vai fazer isto? Mas esta ilha está predestinada para isto. Aliás, eu pergunto-vos, não era muito mais útil do que ter aqueles 2 voos ridículos da Binter, ou seja de quem for, não é por ser a Binter, é ter que ir para o aeroporto para ir para o Funchal, e ainda por cima nem sequer quer ir para, não quer ir para o Funchal, quer ir para Santana, ou quer ir para o hospital, não era muito mais fácil ter um Uber e pedir à porta quase da minha casa e deixar-me no sítio, na Madeira, em que eu quero ir, à hora que eu quero ir. E voltar da mesma maneira. Este percurso aqui está predestinado para isto. Imaginem o que é isto ser o primeiro local em Portugal. A sério, vocês vão ter aqui N pessoas a virem só para apanhar esse Uber. Mas é preciso fazer o caminho para lá. Porque a regulação está a ser feita, é preciso mercados de teste e é preciso quem se predisponha a isso. Portanto, eu gostava que o mercado de teste fosse este aqui. E depois encontrei uma série de outras coisas, não é? Em que vocês são ótimos aqui. Nós estamos aqui a falar, obviamente, de transformar a Serra da Estrela enfim, o Pedrógão Grande, ou todas aquelas superfícies ardidas em florestas e em outras áreas verdes que nós não conseguimos fazer. Aqui está-se a fazer isso. Então, há aqui áreas claramente de especialização que podem chamar conferências, podem chamar especialistas, podem atrair pessoas que não se importem de vir numa quarta à noite e sair num domingo de manhã. Porque o propósito vai ser outro. Há que encher esses voos de alguma maneira e encher este destino de outra coisa que não seja só praia. Porque a praia vocês vão perder para outros. Lamento de vos dizer. A praia vocês só vão ganhar para quem for conveniente ou quem tiver aquela fezada tem que ir para Porto Santo. Portanto, só a praia não chega. Tem mais do que isso? Não sabem, acho eu. Ou se sabem, não está a chegar. Eu quero mais capas de expresso lá. Acho que há a capacidade de haver aqui mais capas de expresso a saírem de Porto Santo diretamente para o continente. Só para vos dar um exemplo, isto é um encontro, uma conferência de limpeza urbana das freguesias e das autarquias que foi feita agora recentemente em Lolé. Teve altos patrocínios e várias pessoas foram lá. Eu, como sou autarca também, enfim, o presidente da Junta de Freguesia, onde eu sou vogal, esteve lá, foi um dos conferencistas. E, portanto, isto para vos dar uma ideia de que tiveram lá pessoas em Lolé de todo o país. Foram de todo o país, do Minho, Trás-os-Montes, Beira Alta, tudo para Lolé. Portanto, este tipo de coisas existe. Nas autarquias também existem. Existem este tipo de conferências, de iniciativas
que eu acho que aqui é que o Porto Santo, com a sua capacidade hoteleira de inverno disponível, com este sol, com o destino, porque aí sim, vou a uma conferência a Porto Santo, claro que vou, quero já ir, não é? Portanto, aproveitem esta oportunidade, porque com estes horários e com este tipo de disponibilidade de cama, é importante, é uma via segura para poderem alcançar mais passageiros e mais dimensão. Os naufrágios, enfim, eu quando pus-me aqui a investigar, isto depois são nichos atrás de nichos, não é? Portanto, o mergulho, no fundo, isto é pouco importa que tempo é que faz lá fora, não é? Quando a pessoa está a mergulhar, o paddle por acaso, não, conta o tempo, não é? Mas o mergulho não conta. O paddle também pode não estar a tempo de praia, desde que não esteja a chover, está tudo bem. Até se agradece se estiver ameno, simplesmente, não é? Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? É explorar 3 coisas. Mais do que a praia. Vocês são mais do que a praia e podem ser mais do que a praia. Há aqui vários projetos que estão na calha relacionados com a ecologia, relacionados com o aproveitamento da água, relacionados com a floresta, relacionados com, dei o exemplo também das comunicações do futuro, até mesmo de ser uma ilha sem fóssil. Isto é fazível aqui, dá a impressão de ser fazível. E, portanto, isto é o local ideal para se discutir sobre esses temas, para se conferenciar sobre estes temas, para convidar especialistas sobre estes temas. É importante cuidar das ligações aéreas, acompanhar este movimento desta nova ligação de inverno com neste caso, em particular com a EasyJet, estar ali muito a acompanhar a evolução e de que forma é que podem cooperar com eles para que isto resulte, apesar daqueles 2 pontos, sem nunca esquecerem que o horário e as frequências é fundamental. E elaborarem uma política que seja mais excêntrica. Eu diria que a vossa garantia de sucesso é fora dos eixos normais. Eu achei curioso, por exemplo, o charter da Dinamarca, que também houve para cá, ser de Billund. Billund não é uma estranha, enfim, em termos de Dinamarca, é a segunda maior cidade da Dinamarca, mas quando se vê em termos de ligações aéreas, Billund não tem quase ligações aéreas para lado nenhum. Portanto, é óbvio que uma ligação para Porto Santo vai ganhar. Ok? Espero, com isto, ter contribuído para quem decide, para quem está a acompanhar estes movimentos, poder levar alguma destas coisas e, sobretudo, fazer. Porque eu sinto aqui uma grande capacidade de fazer. Às vezes a pessoa não sabe onde começar, não é? E aproveitar para agradecer, obviamente, à Câmara Municipal de Porto Santo pelo acolhimento, agradecer à Ordem dos Economistas pelo convite, muito obrigado pelo reconhecimento e pelo acompanhamento que o Paulo me tem dado ao longo dos anos em que eu escrevo e que manifesto o meu interesse por estes assuntos aqui do arquipélago, e agradecer ao Pestana e aos órgãos de comunicação pela cobertura do evento. Muito obrigado a todos.